aqui, boa noite a você, boa noite ao Pascoal, boa noite ao Fã Esporte. Vamos falar muito sobre essa rodada, né, de Campeonato Brasileiro. Boa, Pascoalito, bem-vindo também, meu amigo. Tudo bem, Glaucio, boa noite, Fernando, boa noite, Fã de Esporte. A rodada de sábado parece que encarou os paulistas, né? Porque tem um jogo de paulistas, praticamente os três, só o Santos amanhã, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Um já jogou, que é o São Paulo, e os outros vão jogar, o Palmeiras e depois o Corinthians. O São Paulo pegando o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogando com um time misto e o Botafogo descansado, né? O Botafogo não jogou no meio de semana, foi uma partida, vou dizer para você assim, sem muitas emoções, né, Glaucio? 0-0 essa partida, Pascoal, e como você já muito bem lembrou, o São Paulo com esse time bem modificado, muito por conta da partida que fez no meio de semana, Copa do Brasil contra o Corinthians, e também todo mundo pensando na semana que vem, tem Sul-Americana, outros times envolvidos em Libertadores, enfim, aquele equilíbrio que os treinadores precisam fazer. Esse São Paulo modificado de hoje não tinha nem Dorival Júnior à beira do campo, que estava suspenso também. O seu filho auxiliar, o Lucas, é quem ficou ali comandando a equipe hoje. E a principal novidade nesse time de São Paulo foi o Rames entre os iniciais, né? Entre os titulares. Um São Paulo que depois, no segundo tempo, também teve lá suas mexidas. O Lucas Moura acaba entrando justamente no lugar do Rames, enfim. Que recebeu esse líder Botafogo mais descansado e que talvez não tenha aproveitado essa sua condição, vamos dizer assim, ou foi mesmo parado pelo São Paulo, Fernando? Então, um jogo muito equilibrado, né? O Botafogo no primeiro tempo encaixando bem a pressão, né? Subindo essa pressão na série de bola do São Paulo. São Paulo com muita dificuldade, sentiu as ausências, né, do Beraldo e também do Rafinha, que faz essa saída de três ali, né? Com mais qualidade ele junto com o Arboleda. Acho que o Arboleda fez um bom jogo, muito seguro, é bom zagueiro, né? O Arboleda. O Botafogo, quando ele melhorou bastante no segundo tempo ofensivamente, principalmente naquela primeira parte de primeiro tempo, de segundo tempo, né? Começou a ter um pouco mais de oportunidade, né? O Janderson perde um gol cara a cara, acho que numa jogada que o Diego Costa vai mole, acaba falhando e o Janderson desperdiça a chance real de marcar ali, fez muita falta o Tiquinho, né? E a gente viu novamente o Perry aparecendo quando exigido. É impressionante o Campeonato Brasileiro que o Lucas Perry está fazendo. A gente viu o Bento convocado, e acho que tem muito mérito, né, na convocação do Bento, mas poderia com tranquilidade ter sido o Lucas Perry também, né? Ele é o goleiro com mais defesas por jogo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo até agora, em 12 partidas do Campeonato Brasileiro, ele não sofreu gols. 12 partidas do Campeonato Brasileiro, dono da melhor defesa e do melhor ataque. E se continuar nessa toada, nessa rotina dentro da competição, vai ser muito difícil alguém conseguir buscar, porque o Botafogo é 100% de aproveitamento dentro de casa. Fora de casa ele não está perdendo, ele está no mínimo empatando. Pontua. Está pontuando. E assim, hoje foi um jogo complicado, né? O São Paulo até faz 2 gols, mas a arbitragem foi bem, né? Estava de fato impedido ali o Luciano. Mas acho que o empate traduz mais o que a gente viu dentro do Morumbi. Acho que pela solidez defensiva do Botafogo, acho que traduz mais o que a gente viu dentro do Morumbi. Tecnicamente, eu achei o jogo um pouco abaixo, Pascoal. Eu acho que poderia ter apresentado mais qualidade em termos de futebol. Mas a gente tem que entender o momento do São Paulo, que é a luta agora para ganhar a Sul-Americana, já está classificado para a final na Copa do Brasil. Hoje, no Campeonato Brasileiro, né, o São Paulo tem uma situação um pouco estável em termos de classificação no Campeonato Brasileiro. Não posso dizer nem que seja maravilhosa. Eu posso dizer que ela é estável, né? Mas eu esperava que pudesse render um pouco mais, que o time pudesse fluir um pouco mais, mesmo entendendo que fosse o time reserva. Muita dificuldade na transição do meio-campo para frente, muito embora tendo um jogador excepcional como o Rames Rodrigues para jogar. O Rames ainda está sem tempo de bola. Tem os números aí, Glaucia. Os números, Pascoal, só para a gente seguir no nosso papo, para ver em números também como é que foi esse jogo no Morumbi, esse 0-0. O São Paulo com uma posse de bola maior que a do Botafogo, de 63% contra 37%. Chutes foram 13 contra 12, no alvo 4 contra 1. Grandes chances, uma para cada lado. Ações no ataque para o lado do São Paulo, 33,6% e do Botafogo, 50,6%. E as bolas recuperadas, 50-51, Pascoal. Os números, exceção feita a posse de bola, os números apontam, por exemplo, nas finalizações, 4 no alvo,
finalizações do São Paulo, com 3 defesas do PR boas. Uma defesa simples, porque ele foi lá e pegou, as outras 3 ele pegou bem, né? Boas defesas do PR. Uma defesa só do goleiro do São Paulo, até num choque, uma bola meio que espremida entre os jogadores da equipe do Botafogo e os jogadores do São Paulo. Então, eu acho que os números falam exatamente o que aconteceu no jogo, né? A tradução do que aconteceu no jogo. Quando o São Paulo tira o Rames Rodrigues no intervalo para colocar o Lucas, eu imaginei o Lucas, mas eu percebi que o Lucas não estava com aquele gás. Ele tinha um posicionamento diferente também. Mais pelo lado do que por dentro. Saiu do lado para dentro. Mas ele não estava com o botijão cheio. Não estava com o botijão cheio, não. Porque o jogo de meio de semana foi muito desgastante. A gente tem que lembrar isso, né? Que foi uma atuação de gala do São Paulo, né? Foi um atropelo para cima do Corinthians. Tanto que o Pablo Maia começou o jogo, daqui a pouco despencou. Sim, ainda teve esse fator, muito bem lembrado. Tempo muito intenso, principalmente contra o Corinthians, né? E muitos jogadores falaram depois da partida. A gente, ao longo da semana, aliás, na quinta-feira, né, na nossa programação, nós recebemos vários jogadores do São Paulo. A gente entrevistou o Pablo Maia e o próprio Pablo Maia disse que ele estava cansado. Sim. Ele se sentia cansado. Então, a gente entende o esforço, tem o psicológico, tem o físico, tem a busca pelo resultado, a intensidade do jogo. Se bem que fez um gol com 12 minutos e já mudou toda a trajetória da partida, bem no início da competição. Então, mas é claro que tem um desgaste, a gente tem que saber entender. E o São Paulo tem jogo quinta, né? Pela Sul-Americana, e é um jogaço. Não pode desperdiçar. Uma viagem que não é fácil, não é simples, e altitude de 1.800 metros acima do nível do mar. Tem outros complicadores. Então, eu entendi a escalação do São Paulo Futebol Clube para a partida de hoje, pensando nesses desgastes e pensando na montagem do time para a sequência de trabalho. Para mim, o melhor em campo foi o Wellington. O Wellington jogou bem, convocado para a seleção sub-23, seleção olímpica, né? É engraçado, a gente fala em seleção olímpica, que vai disputar o pré-olímpico, mas é que no pré-olímpico, para a América do Sul, só tem 2 vagas. Então, tem uma luta para se classificar. Mas o Brasil é o atual campeão olímpico. Mas tem que brigar para se classificar. Tem país, tem o Uruguai, a Argentina, a Colômbia, a gente vai elencar os países sul-americanos. Então, a seleção pré-olímpica está em busca disso. A gente vê realmente o São Paulo com perspectivas, vejo o São Paulo com possibilidade de crescimento. E o Botafogo, para mim, só se o Botafogo não conseguir desempenhar no segundo turno. Essa é só a primeira rodada do segundo turno. Nesse primeiro jogo do primeiro turno, 2-1 para o Botafogo, jogando lá no Newton Santos. Empatou com o São Paulo, que não era o time titular. Mas o Flamengo também empatou com o São Paulo, que não era o titular, na semana passada, né? No último final de semana. Então, esse time do São Paulo, vejo o São Paulo em ascensão. São Paulo está com o Dorival Júnior em ascensão. Tem esse lance aí que está chamando a atenção, mas, gente, o zagueiro do Botafogo vai tirar a bola e bate nele mesmo, hein? Ele não teve nenhuma intenção, ele não interrompeu a trajetória da bola, não estava com o braço aberto, ele não queria fazer nada. Isso para mim não é pênalti, hein? Também acho que não. Tem gente que marca, teve gente que marcou no meio de semana aí, no jogo do Flamengo contra o Grêmio, que marcar aquele pênalti é uma aberração da natureza. E seria a mesma coisa se marcasse esse pênalti aí a favor do São Paulo Futebol Clube, porque o Adrielson vai tirar a bola, ele mesmo tira na mão dele. Qual é a intenção que ele tinha de fazer isso? Nenhuma. A gente vai falar também depois de lances de arbitragem, mas, Fer, até para pontuar ainda sobre essas mudanças, de como esse São Paulo vem diferente para esse jogo, muitas coisas em que o Dorival teve que levar em conta, né? A gente falava dessa condição do jogo do meio de semana, pensando também na próxima semana, e aí foi muito pautado nisso que o Dorival teve que armar a sua equipe. Muito embora o discurso seja de levar as 3 competições, a gente sabe que também não dá para você colocar todo mundo o tempo inteiro, o físico grita também. Faz parte. Depois do jogo, né, de imposição que fez contra o Corinthians, você tem que dosar um pouco seus atletas, né? Inevitável. Aí entra a parte fisiológica, entra a parte física. A gente está falando de um ambiente profissional, não é só vá lá e joga e mostra o seu potencial, ainda mais pensando no restante da temporada. Então a gente viu hoje um time, né, misto do São Paulo. No segundo tempo ele coloca alguns jogadores importantes e considerados titulares, o Calheiras, que entra bem no jogo, né? Sempre incomodando a linha defensiva, fazendo bem o pivô. O Lucas, dessa vez, jogando mais aberto pelo lado direito. A melhor versão que a gente viu do Lucas até agora dentro desse retorno foi jogando com mais liberdade por dentro. Sim. Jogou muito bem, né, no jogo contra o Corinthians. Hoje, um pouco distante, né, do gol ali, mais pelo lado direito,
o Lucas no segundo tempo. E acho também que não estava com o mesmo fôlego, né? Porque a partida dele foi absolutamente brilhante no meio de semana. O próprio Pablo Maia, que é um jogador muito importante para esse time funcionar, porque ele é um cara assim, que sem a bola se doa muito, pressiona, muito intenso, tem a qualidade para se apresentar para jogar, sente muito essa questão física mesmo, né? Porque ele é um cara que se entrega sem parar dentro de campo, apesar de ser um jovem jogador, né? A gente viu que no início do jogo logo ele tem que sair substituído, né? Então acho que faz parte. O São Paulo mesmo assim conseguiu mostrar as ideias em campo, mesmo modificando peças de titulares, um time com mais posse de bola. Acho que no primeiro tempo, Glauco, ele estava muito lento. Tinha posse de bola, mas não tinha como perfurar Fala aí, rapaziada do canal Notícias do São Paulo. Nesse vídeo estamos trazendo informações do jogo do São Paulo. São Paulo que empatou com o Botafogo no Morumbi por 0-0. O São Paulo que poupou praticamente o time inteiro foi a campo com apenas 3 titulares, dentre eles Pablo Maia, que acabou saindo machucado no primeiro tempo. Para a entrada de Luan, foi um jogo quente, apesar do 0-0 foi bem movimentado. Vale ressaltar que o São Paulo fez 2 gols que foram anulados, 2 foram de Luciano. São Paulo que aguarda a expectativa para o jogo de semana que vem contra o Du. E para você que gostou do vídeo e quer ter mais informações do nosso tricolor, siga o canal Notícias do São Paulo e ative o sininho. Toda vez que chegar uma nova notícia você vai ficar sabendo. Obrigado e até o próximo vídeo do canal Notícias do São Paulo.